Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí à nossa segunda semana, né? Essa videoaula é uma videoaula de apresentação sobre a semana 2, tá? Então não muda muito a estrutura organizada para vocês aí. Então primeiro eu disponibilizei duas videoaulas, né, sobre camada, já de alguns canais que eu uso aí. Não sou eu que criei essas duas videoaulas, né? Mas é muito boa, então resolvi aproveitá-la com vocês. Sobre as apostilas, só para deixar bem claro, vocês receberam uma apostila no Polo, então eu vou começar a usar as duas, né? Aqui nós escolhemos, tanto eu e o professor Gilmar, ela é bem didática. Aqui vocês receberam no Polo é legal também, mas a gente vai trabalhar com essa questão da plataforma, mas eu sempre vou vincular o conteúdo da impressa, né? Então vocês podem estudar as duas ou uma ou outra, que o conteúdo são os mesmos, né? Só muda um pouquinho a nossa abordagem na aula. Então quando nós abrimos da apostila, que eu dei o nome, né, de apostila aí para vocês, da aula 2, e lá em cima, né, é a primeira apostila na parte principal. Mas nós vamos ver essa semana o que seria o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Né, e quais as importâncias desses modelos. Então aqui está explicando para vocês, bem passo a passo, né? O objetivo nosso é entender o modelo OSI. Depois, o que é esse modelo OSI? Né? Ele foi criado para organizar o funcionamento da nossa rede. Então imagina se eu tenho uma rede de uma determinada maneira aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos eu tenho uma outra maneira. Elas não iam se interconectar. Com o surgimento da internet, houve essa padronização. E hoje, né, quem cria essa padronização é a entidade ISO, International Standards Organization. E aí nela desenvolveu esse modelo OSI, né, Open Systems Interconnection, para que os fabricantes pudessem criar protocolos a partir desse modelo. Então, se eu vou montar uma rede aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos é igual, né? Ou qualquer parte do mundo. Então, por causa devido a essa padronização. Então, a camada modelo OSI, né, o que ela faz? Né? Ela define as regras das conexões entre hardware e software. Mas, enfim, eu não vou ficar falando muito sobre ela, não, que nas duas videoaulas que foram disponibilizadas, ela está bem explicado para vocês. Né? Nós temos aí, se vocês perceberem, duas... Vou aumentar a tela para ficar mais fácil. Nós temos duas... da modelo OSI, nós temos 7 camadas, né? E essas camadas, eu tenho a física, a enlace, de rede, de transporte, de sessão, apresentação e aplicação. E é importante a gente entender, porque quando nós formos trabalharmos com a parte de hardware da rede, né, que é as próximas semanas, quando eu falar, por exemplo, que eu vou trabalhar na camada física, os hubs trabalham só na camada física. O switch, que é um outro equipamento, ele trabalha na camada física e enlace. E o roteador trabalha nas 3 camadas. Então, eu entendendo, eu vou conseguir entender o funcionamento dos meus hardwares na rede, né? Das peças que a gente vai encontrar para fazer essa rede funcionar. Então, tem a camada física. Então, essa camada é a parte inicial da minha rede, né? É onde nós vamos encontrar a parte física da rede mesmo, né? Os cabos, as placas de rede e vai embora. Então, essa camada pega os quadros enviados pela camada de enlace e transforma em sinais compatíveis, né? Então, além do hardware, ela tem a função de transformar, né, as informações em binárias, né, para transcorrer na rede. A camada de enlace pega os pacotes, né, de dados recebidos da camada de rede. Então, ela vai pegar... Né? Então, assim, na verdade, vamos mudar um pouquinho. Eu tenho uma aplicação, por exemplo, eu estou usando um site. Né? Eu vou apresentar esse site, ele vai passar pela camada de sessão, depois ele vai ser transportado. A camada de rede, ele vai ser responsável por o endereçamento, para onde ele vai.
A camada de enlace é responsável para passar para a parte física, aí ele vai pelos cabos, né? Então é assim, na hora que eu estou apresentando, alguém está recebendo. Lembra que a gente falou que tem que ter o transmissor e o receptor. Então quando eu transmito, ele sai da apresentação. Quando eu recebo, ele começa pela camada física. Mas isso vai estar sendo explicado para vocês. Junto com a camada OSI, depois, né, com o surgimento da internet, criou-se a camada modelo TCP/IP. O TCP/IP é um protocolo de identificação da rede, de identificação e transporte. Pode ser usado nas duas, mas como ele surgiu por causa da internet, essa camada nós demos o nome dela de modelo TCP/IP. E ela tem outras camadas, né? Aplicação, transporte, interrede, interface de redes, que ela seria propriamente dita para a conexão da internet. E aqui vai estar explicando a função de cada camada, né? Depois vocês vão ler com calma, né? E seria isso, essa nossa semana. Depois, mas eu sugiro que vocês assistam as duas videoaulas apresentadas, para vocês ficarem top aí na questão das nossas... do que seria a camada OSI e camada TCP/IP. Aqui eu deixei disponível, né, caso vocês queiram também se familiarizar com as duas apostilas. A apostila impressa, como eu não abordei na aula 1, eu estou abordando ela aqui. Então, eu separei a parte dela para vocês, né? O que nós vimos na aula 1 e o que nós vimos na aula 2. Perfeito? Tá? Então, tá tudo aqui. Então, o que nós vimos na apostila da aula 1 e agora na aula 2, na apostila que nós escolhemos, tem também na apostila de vocês. E aí eu separei, basta vocês também darem uma olhada. Eu deixei um PowerPoint que eu uso para dar as nossas aulas. E aí, como eu não tinha disponibilizado ele na aula 1, eu deixei aqui para vocês, né, na aula 2, uma revisãozinha, né? E ele tem um resumo do que nós aprendemos na aula 1. Onde nós vimos o que é rede de computadores, né? Nós vimos aí o que é rede, a sua topologia e a sua classificação de rede, né? E tem tudo aqui, ó, a topologia, a física, ponto a ponto, barramento, anel, estrela, árvore, estrutura mista, grafo e a sua classificação por expansão, LAN, MAN, WAN, que seriam as principais, mas aí eu pus outras também existentes que dá para vocês, né, se identificarem. E quando eu pedi para vocês fazerem o exercício da semana 1, era para classificar que tipo de rede, se ele usa uma topologia estrela ou uma topologia mista, e a classificação dela. A maioria delas vão usar uma rede LAN, junto com uma WAN. A LAN é a rede local e a WAN é a internet, né? Então era essa avaliação que eu queria que vocês tivessem feito. Perfeito? Caso não foi feito, lembrando que eu prorroguei a semana até para terça-feira agora, até o dia 7. E nisso vocês podem corrigir lá, né? Caso ficaram com alguma dúvida. Ok? E também deixei para vocês uma apresentação em PowerPoint sobre a aula de agora, entre camada OSI e versus camada TCP/IP. Né? Como é PowerPoint, na hora que vocês abrirem, vai pedir para fazer o download, vocês façam o download. E aqui, né, está explicando um pouquinho do histórico do TCP/IP, né, o que ele significa, os modelos, né, as camadas que existem no TCP/IP. Eu foquei bem no TCP/IP, porque as videoaulas estão bem no OSI. A diferença entre o TCP/modelo OSI, né? Olha aqui, ó, no TCP/IP a aplicação junta 3 camadas do OSI: aplicação, apresentação e sessão. Tá? E aqui dá para vocês ir lendo e entender um pouquinho sobre a função, né? E aqui, ó, é o funcionamento da nossa rede através de protocolos, né? Para onde eu saio. Mas depois a gente vai explicar isso
nas outras semanas, né? Aqui um resumão. Depois, as próximas semanas, a gente vai explicar cada camada, né? E aonde a gente aplica ela na parte prática, tá bom? Então, eu espero que vocês aproveitem aí bastante essa semana, né? Na próxima semana, nós vamos já começar por uma parte prática aí que eu vou ajudar vocês. Mas essas primeiras 2 semanas foi mais teoria. Mas é muito importante que vocês fixem nessa segunda camada. Nós temos o fórum de dúvidas, que eu vou deixar disponibilizado para vocês, juntamente com 2 tarefas, né? O fórum Pratiques e uma tarefa. Aqui vão ter 2 perguntinhas, vocês vão colocar, né, pergunta A e B, joga aí no Word e depois vocês podem anexar o arquivo, né, dentro do exercício, beleza? Então espero que vocês gostem. Se tiver alguma dúvida, joguem para o nosso fórum de dúvidas, né? E eu volto na próxima semana, onde nós iniciaremos com a primeira explicação, agora propriamente dito, de cada camada, a camada física. Aí é onde nós vamos ver os recursos de hardware e as suas funcionalidade e usabilidade, né? E nós também vamos proporcionar um software para a gente praticar uma estrutura de rede, tá? Ele é chamado Packet Tracer. E isso eu vou ensinar ele na próxima semana para vocês. O download, a instalação, e a gente vai, cada aula cada semana a gente vai aprender a fazer alguma coisa. E já dá para simular a parte prática e através desse software ficando mais fácil para vocês depois instalarem uma rede. Então eu espero que vocês tenham gostado, né? Esse vídeo foi um vídeo mais para apresentação e o conteúdo dessa semana vai vir nas próximas videoaulas, tá? Então, boa semana de estudo para vocês e até a próxima.